Eu estou 41 anos já mexendo com arma. Como policial, então eu gosto disso, conheço isso, tenho vários treinamentos para isso. Mas existe um caso específico, são vários, mas tem um caso específico, inclusive eu não sabia, fiquei sabendo depois, até por sinal era uma conhecida sua, realmente sobre exatamente esse ponto que você está falando do medo, do tiroterapia, que é aquela moça. Tem um depoimento dela, inclusive, no YouTube. Isso. É aquilo que a gente falou aqui. Algumas pessoas têm trauma de arma de fogo porque passaram por algumas situações de assalto ou acidente de trabalho. Você, inclusive. Eu tinha muito medo de arma de fogo. Quando eu conheci o Sabag, ele era policial, ele sempre andou armado. Para mim era um desafio, para mim era uma... Nossa, foi assim, Deus sabe as coisas, né? E ele queria que eu pegasse na arma e eu não queria, porque eu tinha medo, eu transfirava, eu dizia, não quero. A gente casou, sempre tivemos arma em casa, e ele dizia, olha, a arma tá aqui, e eu dizia, olha, nem queria saber. Quando nasceu nossa filha, foi quando a minha chave virou, porque daí a gente morava numa casa, e ele viajava muito, até por conta dos campeonatos que ele participava, porque além de atleta, ele era árbitro também de tiro, então ele viajava, já ia antes dos campeonatos por conta disso. E um dia ele falou assim, olha, a arma tá aqui, daí eu falei assim, tá, e daí? Ele falou assim, aí se entra alguém aqui, como é que você vê a nossa filha? Ali foi pra mim algo assim que virou a chave, né? Então ali eu entendi que eu tinha realmente que aprender a usar uma arma de fogo. Não adianta você ter uma arma em casa e você não saber usar. Que é o que eu sempre falo assim, muitos homens compram, levam pra casa, mas só ele sabe usar. E ele não fica em casa 24 horas por dia. Então eu sempre falo para homens que compram armas de fogo, levem suas esposas para aprender a atirar, para elas perderem o medo da arma de fogo. Para quê? Para na ausência deles, ela também poder proteger a família dela. E essa pessoa especificamente que o Sabag também falou, ela tinha sofrido um assalto, uma mão armada, ela tinha esse trauma e nós fizemos um evento no clube de network. Legal. O Sabag deu uma palestra sobre alguns cuidados de segurança, né, que inclusive é um produto que nós estamos também trabalhando em cima, que a gente vai começar a criar algumas coisas nesse sentido. E o Sabag deu algumas dicas, enfim, e aí depois a gente desceu para o stand para que elas pudessem vivenciar a experiência, né, do tiro. E ela não falou nada para ninguém. Né? Ela falou assim, não sei se eu vou atirar. Eu falei, não tem problema, fique à vontade se você não se sentir confortável. Só que ela quis se desafiar. E eram 3 instrutores, acabou que ela caiu com o Sabag. E aí o Sabag foi lá e deu a instrução normalmente, sem saber do trauma que ela tinha. E ela atirou. E depois que ela atirou, ela chorou muito, porque ela entendeu assim realmente que o problema não são as armas, é na mão de quem as armas estão. E hoje até tem um depoimento, como o Sabag bem falou no YouTube, que ela contou a experiência e como foi libertador para ela tirar esse peso. Trauma, né? Esse trauma. Então, assim, e essa foi um exemplo. Tiveram outras pessoas que, da mesma forma, o Sabag levou para tirar, a pessoa tirou e depois contou o trauma que ela tinha com a arma de fogo. Então, assim, o medo paralisa. Então, é muito importante, realmente, a gente conseguir enfrentar esse medo e entender que o problema não são as armas, é na mão de quem essa arma está. Essa é uma questão, Guerra. E a outra questão é justamente essa questão, assim, para mulher não, para todas as pessoas que realmente que você falou que tem ansiedade, que tem estresse, o tiro, ele trabalha foco, ele trabalha respiração, ele trabalha estratégia. Eu falo assim, quando eu não atiro tanto quanto eu gostaria, né? Entendi. Porque quando a gente trabalha, a gente tem outra lá dentro, aquela coisa, casa, ferreiro, espeto e pau, né? Mas quando eu consigo descer, gente, você perde noção do tempo quando você está no centro de tiro. Porque você pega a tua pistola, você coloca a tua munição, você dá 5 tiros, o que eu estou errando, a empunhadura, a posição, a respiração, corrige mais 5 tiros. Você perde realmente a noção do tempo. Você entra em flow, você esquece de todos os problemas, esquece as coisas lá fora. Então, e quando você sai de lá, você sai assim... Aliviado. Então, assim, parece suspeito a gente falar, mas realmente é uma experiência muito valiosa. Para mulheres, assim, é maravilhoso. Para homens também. A gente fala assim que, na verdade, o que iguala homem e mulher em força é uma arma de fogo. Mas com certeza. Pronto. E você pensa em fazer um projeto, você falou que está em mente, mais breve, para as mulheres, assim? Para as mulheres. Você pensa em fazer isso? Esse sábado agora, a gente vai ter um evento lá no clube, que é chamado Café Batom e Pólvora,
que é um evento Café, batom e pólvora. que é um evento para mulheres em parceria Oitava com a edição Fran. já. A oitava edição, que é em parceria com a Fran Claudino, né? Ela tem uma experiência grande, que ela já foi secretária de segurança do município de Araucária, hoje trabalha na segurança privada. E a gente vai ter uma conversa com algumas mulheres sobre dicas de segurança para elas, né? E aquelas que quiserem podem, inclusive, participar depois desse stand e atirar. E nesse evento a gente já vai ter a presença confirmada de algumas mulheres do Instituto que Inspiram também, que são mulheres em tratamento do câncer. Então, você veja, na verdade, assim, e para elas é sempre uma alegria, né? Porque o que a gente proporciona para elas, o que elas proporcionam para nós é muito maior, porque são lições de vida que elas nos trazem, né? Então, a gente tem, dentro do nosso clube, a gente tem uma instrutora mulher e a gente fomenta muito a questão do tiro para a mulher. Nós temos um time feminino de mulheres lá que praticam em PSC. Nessa última quinta, nós tivemos a noite só do tiro esportivo para mulheres, em homenagem ao 8 de março, né? Então, a gente fomenta muito isso. Nós temos o Shotgun... Shotgun, que é um campeonato, nós temos com arma longa, com 12, onde nós temos muitas mulheres que participam. 12 é bruta para mulher atirar, né? Nessa quinta agora, todos estão convidados. Nessa quinta agora, amanhã, não, minha quarta, quinta agora, vai ter a segunda etapa, né, do Shotgun. E tem muitas mulheres que adoram a 12. Adoram a 12. E pode ir assistir, estão convidados, não paga para ir lá assistir, vá lá e conheça. Pô. E veja como é que é. A 12 não tem erro, né, gente? Ó, a 12, para quem nunca tirou com a 12, você pode tirar qualquer distância e acertar, nem que seja uma bolinha assim, mas... Vou ter uma pergunta para você e uma para você. Sabag, assim, estamos falando de defesa. Na tua opinião, cara, qual é a melhor arma para um cidadão comum de bem? Não um cara que pratica tiro igual você, que acerta a mosca voando se precisar. Qual é a melhor arma para o cara ter em casa para se defender e defender sua família? Tem uma específica, na tua opinião? Não existe. Mais fácil de manusear, talvez? É o que você melhor se adapta. Entendi. Não existe essa ou aquela. Existem umas que têm um poder de fogo maior, por ter mais quantidade de munição, que no caso de uma pistola, que é de 15, 17 tiros, né? O próprio revólver, que é simples, né? Simples de tudo, mas eu digo para você que é extremamente eficaz. Então, não existe. Se eu puder indicar uma arma para a pessoa ter em casa para defesa, eu diria, tem uma 12. Porque é uma arma que você não tem a preocupação de olhar para ela. Você olha para onde você quer que vá o tiro. A arma, normalmente, é assim para curta distância. Tiro de defesa é curta distância. Então, você não olha para a arma, você olha para o alvo, né? Então, a calibre 12, por exemplo, é uma arma que dá uma extremamente segurança. Porém, existem situações e situações. É uma arma longa, né? Existe hoje a 12 que é mais curta. O tranco é um pouco maior daí. Mas existem situações que uma arma pequena, né, de porte, é bem mais fácil de você utilizar. Então não existe a arma A ou B, o calibre C ou D, né? Então... No fundo ele indicou a 12, compra uma 12. Na realidade, se você tem uma 38, uma 380... Né? Quem tem um 32zinho, por que não? Né? 100% de nada é nada, né? Então a 22 foi usada pelo Serviço Secreto de Israel há muitos anos, é a calibre 22, né? Então, se tiver uma munição apropriada, né? Não é nem tanto o calibre, mas sim a munição, o poder dela. Então, qualquer uma, se você souber usar, é suficiente. E você, Ana, você tem o mesmo pensamento, ou você acha que para mulher, principalmente, uma arma mais fácil ou vai na 12 mesmo? Na minha opinião, a melhor arma de defesa é a 12, porque um tiro resolve. Quando você cicla, a pessoa tem a opção de querer ficar ou não, porque só aquela ciclada dela, o barulhinho dela porque o barulho do cartucho que vai cair já não vai escutar, né? Normalmente. Ô